Olá pessoal, na aula de hoje a gente tem um tópico diferente para trabalhar e é o tópico que se chama sistemas lineares. Então, o nosso objetivo nessa aula é mostrar para vocês o que é um sistema linear e também, claro, resolver esses sistemas lineares. Para a gente entender o que são sistemas lineares, a gente vai começar com dois exemplos e a partir desses exemplos a gente vai procurar então encontrar técnicas para resolver esses sistemas lineares. O primeiro exemplo: certa companhia telefônica possui um plano de cobrança no qual o cliente paga 20 centavos por minuto em ligações locais e 80 centavos por minuto para qualquer outro tipo de ligação. Se um cliente utilizou em um certo mês 275 minutos em ligações nesse plano e pagou R$ 106, quantos minutos em ligações locais e em outro tipo de ligação esse cliente utilizou? Então, olha só, imaginem que vocês são pessoas que são contratadas para fazer algum tipo de contabilidade e chegou alguém teve algum problema com a companhia telefônica e com esse Nokia tijolinho e vocês precisam saber quanto que foi gasto em minutos de ligações locais e quanto que foi gasto e quantos minutos foram feitos para outro tipo de ligação. Para resolver esse problema, a gente pode pensar o seguinte: essa pessoa, a gente vai chamar então as ligações locais. Eu vou fazer uma marcação aqui em cima. Nós vamos chamar a gente quer saber Nesse caso, a gente quer saber quantos minutos foram gastos em ligações locais e quanto tipo foi gasto em outros tipos de ligações. Então, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos chamar as ligações locais de uma incógnita e essa incógnita vai ser x. E os outros tipos de ligações nós vamos chamar de um outro tipo de. Nós vamos colocar outro tipo de incógnita para ela e esses outros tipos de ligações nós vamos chamar de Y. E aí, o que que acontece? Um cliente ele utilizou em um mês 275 minutos em ligações nesse plano. O que é que isso significa? Que se eu somar o número de ligações locais com o número de outros tipos de ligações, isso precisa dar 275. Então eu posso escrever uma equação dessa forma aqui, que x mais y é igual a 275 minutos. E aí, além disso, está dizendo que nesse plano ele pagou R$ 106 no total. Como que ele pagou R$ 106? Se ele pegar então 20 centavos e multiplicar pela quantidade de ligações locais e pegar mais 80 centavos e multiplicar pelo número de minutos em ligações, em outro tipo de ligações, o total disso vai ter que dar o quanto ele pagou em dinheiro, que são R$ 106. Então eu posso escrever isso de uma forma que é essa forma aqui: 20 centavos vezes x mais 80 centavos vezes y. Isso precisa dar um total de R$ 106. Então, para a gente saber quanto essa pessoa gastou em ligações locais e quanto ela pagou em outro tipo de ligação, a gente precisa encontrar valores de x e de y que obedeçam a essas duas equações ao mesmo tempo, ou seja, quando eu somar x e y eu preciso ter 275 e quando eu somar 0,2x com 0,8y, isso precisa dar 106. E esse daqui é um primeiro exemplo de um sistema linear que a gente vai aprender a resolver nessa aula de hoje, ou rever como resolver nessa aula de hoje. Depois, a gente tem aqui um outro exemplo, que esse exemplo agora está mais ligado a uma loja de roupas. Então, imaginem que vocês são pessoas que fazem contabilidade para uma loja de roupas e vocês receberam num demonstrativo lá essas informações que estão dadas nesse problema aí, e vocês precisam determinar qual que é o preço de vendas das calças, das camisetas e dos pares de meia.
Sabendo que uma calça mais uma camiseta mais 2 pares de meia resultam em R$ 90 reais, e que duas calças mais três camisetas mais três pares de meia 195, e que três calças, três camisetas e quatro pares de meias resultam em R$ 260. Para resolver esse problema, a gente pode ir chutando valores, e esses valores eles precisam atender a todas essas três condições. Ou então, a gente pode escrever um sistema linear para isso e depois resolver esse sistema linear. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso aqui para equações. Então, nós vamos chamar essas calças de A, nós vamos chamar as camisetas de B e nós vamos chamar os pares de meia de C. E aí, se a gente analisar o que a gente tem na primeira linha, a gente vai ter, vocês vão ver que a gente tem o seguinte, que 1A, ou seja, simplesmente A, mais 1B mais 2C, isso tem que resultar em R$ 90, porque é o que eu vou pagar se eu comprar uma calça, uma camiseta e 2 pares de meia. Da segunda coluna, a gente vê que 2A mais 3B, oxe, minha letra tá feia, mais 3C, isso vai resultar em R$ 195. E da terceira coluna, a gente tem que 3A, ou seja, 3 calças, mais 3B, mais 4C, isso vai resultar em R$ 260. Então, quando a gente encontrar valores de A, B e C, que quando eu substituir eles em cada uma dessas três equações, a gente vai ter a solução para os valores das calças, camisetas e pares de meia, ou então a gente vai ter a solução para esse sistema linear que eu acabei de escrever aqui no ladinho. Então aqui a gente tem dois exemplos de dois sistemas lineares que a gente vai aprender a resolver na aula de hoje. Então, antes de a gente definir o que é um sistema linear propriamente dito, a gente vai definir o que é uma equação linear. Uma equação linear é toda equação que ela é do primeiro grau. É toda equação em que eu tenho um número multiplicado por uma letra, mais outro número multiplicado por outra letra, mais outro número multiplicado por outra letra, igual a outro número. Nessa forma geral aqui, os As, o A1, A2, A3, A4 até a N, eles representam números. E os X1, X2, X3, X4 representam incógnitas. E o meu B representa um número também que é chamado de termo independente. Além disso, os A1, os As são chamados de coeficientes e os X1, X2, X3 são chamados de incógnitas. Se a gente voltar aqui para os nossos exemplos anteriores, olha só, nesse caso aqui, a gente tem duas equações lineares, porque olha só, aqui eu tenho uma equação que eu tenho um x elevado a 1, né? Isso aqui, x é a mesma coisa que x elevado a 1. O coeficiente disso aqui é 1, porque eu tenho 1x aqui, e o coeficiente disso aqui é 1, porque eu tenho 1y aqui. Nesse caso, o termo independente é 275. Nesse caso aqui, a gente tem duas incógnitas que também são x e y, os coeficientes são 0,2 e 0,8 e o termo independente é 106. E aí, a mesma coisa funcionaria para esse exemplo aqui. Aqui a gente tem que os coeficientes são 1, 1 e 2, que as minhas incógnitas são A, B e C, e que o meu termo independente é 90. E de uma forma parecida nós temos isso para as outras duas equações. E aí, quando eu junto vários tipos de várias equações lineares em um único sistema, a gente vai ter um sistema de equações lineares. Então, aqui a gente tem outros exemplos de sistemas de equações lineares. Nesse caso aqui a gente tem um sistema de duas equações e duas incógnitas. Aqui a gente tem um sistema que é formado por três equações e duas incógnitas. E aqui a gente tem um sistema que ele é formado por duas equações e três incógnitas. E aí,
Os sistemas, eles sempre vão ser formados por equações lineares, que vão ser equações, então, que eu vou ter as minhas incógnitas elevado a 1 sempre. Então, essas coisas que eu tenho aqui no lado direito, eles não são equações lineares. Então, a gente não vai aprender a resolver hoje ah, equações ou sistemas que envolvam equações desse tipo. Então, se eu tiver uma incógnita multiplicada por outra, a gente não vai saber resolver. Se eu tiver uma incógnita elevada ao quadrado, também não. Se eu tiver a raiz de uma incógnita, também não. Então, significa que eu vou sempre ter que ter equações desse tipo aqui. Parecido com as equações do primeiro grau, só que podem ter mais letras do que duas, podem ter 3, 4, 5 e assim por diante. E agora a gente chega na parte que é importante, que é mais importante para a gente, que a gente tem mais interesse, que a gente vai falar sobre a solução de um sistema linear. Antes de a gente ver técnicas para resolver um sistema linear, eu vou mostrar para vocês que existem três tipos possíveis de solução para um sistema linear. O primeiro tipo possível que a gente tem é um sistema que tem apenas uma solução. Quando um sistema tem apenas uma solução, a gente diz que esse sistema é um sistema possível e determinado. Possível porque eu posso resolver e determinado porque ele tem apenas uma solução. Então, esse sistema que eu tenho aqui, o número 1, ele é um sistema possível e determinado porque esse par ordenado 3, 5, ele é uma solução para esse sistema. O que é que significa um par ordenado C3, 5? Significa que o x dessa solução vale 3 e que o y dessa solução vale 5. E para eu verificar que isso aqui, que esse 3 e 5 realmente é uma solução para esse sistema, basta que eu substitua o meu x por 3 e o meu y por 5. Então, 3 mais 5 dá 8, e 2 vezes 3 dá 6, menos 5 dá 1. Então, realmente, 3 e 5 é uma solução para esse sistema. No sistema número 2, ele é um sistema que ele permite que eu tenha muitas soluções. Então, se vocês virem todos esses pares ordenados que tem aqui, eles são soluções para esse sistema. Então, vamos pegar, por exemplo, 0 e 8. Quando o meu x for 0 e o meu y for 8, isso aqui vai dar 8, e isso aqui também vai dar 8. Pegando agora o 1 e 7, quando o meu x for 1, isso aqui eu vou ter 1 mais 7, isso dá 8, e 2 vezes 1 mais 2 vezes 7 dá 2 mais 14, isso dá 16. Então, 1 e 7 também é solução para esse sistema. Esse sistema aqui, ele é um sistema que além dessa daqui, ele vai ter infinitas soluções. Nesse caso aqui, então, a gente consegue encontrar soluções para esse sistema, por isso ele é dito que é um sistema possível, mas ele é indeterminado, porque existem muitas soluções. E por último, a gente tem aqui o exemplo número 3, e nesse exemplo número 3 a gente tem um sistema que é impossível. E por que ele é um sistema impossível? Porque não existem valores de x que eu coloque na equação de cima e na equação de baixo que façam com que eu tenha esses mesmos valores aqui. O primeiro tipo de sistema, quando a gente tem apenas uma solução, ele é chamado de sistema possível e determinado, e geralmente a gente usa essa sigla aqui para se tratar desses sistemas. A gente diz que ele é um sistema SPD, de sistema possível determinado. Quando ele tem muitas soluções, geralmente a gente chama o sistema de SPI, de sistema possível e indeterminado. E quando a gente tem um sistema que não tem solução, a gente chama esse sistema de SI, de sistema impossível. A gente também pode visualizar geometricamente esses sistemas e analisar a solução deles através de uma forma gráfica. E por que é que a gente pode fazer isso? Porque isso que a gente tem aqui em cima é uma equação do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, a gente pode representar isso da forma de uma reta. E isso aqui também é uma equação do primeiro grau, então a gente também pode representar isso aqui na forma de uma reta. Então, o que a gente vai fazer é
construir um gráfico para cada um desses sistemas aqui e vamos analisar como esses gráficos se comportam de acordo com o tipo de sistema que eu tenho, ou de acordo com a classificação desses sistemas que foram dadas aqui. Bem, num primeiro momento, eu vou mostrar como fazer esse gráfico à mão, mas depois eu gostaria que a gente vai utilizar um software para fazer isso de forma mais rápida. Então, para fazer um gráfico, eu vou criar aqui um sistema de coordenadas. Está aqui o meu eixo Y, está aqui o meu eixo X. Então, X aqui, Y aqui. Bem, para eu criar, eu vou tentar dar um zoom aqui, vamos ver se isso fica melhor. Bem, para eu criar um gráfico para essa equação de cima aqui, uma das coisas que eu posso fazer é analisar quais são as intersecções dessas equações com cada um dos eixos. Então, para eu saber qual é a intersecção dessa equação com o eixo x, basta que eu faça o y ser zero. Então, quando o meu y for zero, o meu x vai ser 8. Então, eu vou marcar, vou dizer que aqui é o 8 e aqui eu vou ter um ponto, um dos pontos desse gráfico. E para eu saber a intersecção com o meu eixo y, basta que eu faça o meu x ser zero. Quando o meu x for zero, a solução, eu vou ter que o meu y, solução não, eu vou ter que o meu y vai ser 8. Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui nesse 8. E aí, a gente vai ter que a primeira reta é uma reta que passa por esses dois pontos aí. Então, essa daqui é a reta x mais y igual a 8. Agora, a gente vai fazer também uma reta para representar a segunda equação. Para representar a segunda equação, eu também vou fazer essa reta da mesma forma, ou seja, eu vou encontrar as intersecções com os eixos. Para eu encontrar a intersecção com o eixo x, eu faço o y ser zero. Então, 2x é igual a 1, com isso o meu x vai valer 1 meio. 1 meio é a mesma coisa que 0,5. O meu 0,5 eu acho que vai estar mais ou menos aqui, onde eu marquei esse verdinho. Depois, para eu saber a intersecção com o eixo y, basta que eu faça o meu x ser zero. Quando o meu x for zero, eu vou ficar com menos y igual a 1. Menos y igual a 1 significa que o y vai ser menos 1. Então, o menos 1 para y está mais ou menos aqui. E aí, eu passo uma reta passando por esses dois pontos. E aí, eu tenho aqui, então, esse gráfico em verde, é o gráfico de 2x menos y igual a 1. E a gente pode ver que essas duas retas, elas se cruzam num ponto, que é esse pontinho que está marcado aqui no meio, que eu grifei de amarelo bem forte. Esse ponto em que essas duas retas se encontram, ele é exatamente o ponto da solução desse sistema linear, ou seja, é onde o x vale 3 e onde o y vale 5. Então, a gente também pode ver a solução de um sistema linear que tem duas equações e duas incógnitas como sendo o local onde as duas retas se encontram. E para mostrar isso aqui para vocês de uma forma mais bonitinha, a gente vai utilizar um software que se chama GeoGebra. Para acessar esse software, vocês podem ir até o Google e digitar GeoGebra. Aí tem um site que se chama geogebra.org, cliquem nele. E aí vocês cliquem aqui em Start Calculator. Quando vocês clicarem em Start Calculator, vai aparecer essa janelinha aqui. E aí, vocês podem, nessa janelinha, colocar aqui nessa linha, escrever qualquer função ou qualquer equação que ele vai fazer um gráfico. Então, nesse caso aqui, no primeiro caso, a gente tem que x mais y é igual a 8. Então, eu vou digitar aqui, x mais y igual a 8. E vou dar um Enter e tenho que essa é a primeira equação, ó, exatamente como eu fiz, ó, cortando o x aqui no 8 e o y também aqui no 8. A segunda equação que a gente tem é a equação 2x menos y igual a 1.
Opa, então vou vir aqui, 2x menos y igual a 1. E aí eu tenho essa reta aqui, que também é aquela reta que eu fiz, ó. Cortando o x no 0,5 e o y no menos 1. E o que eu queria mostrar para vocês é que esse ponto aqui, onde as duas retas se encontram, para mexer esse gráfico eu clico e seguro e arrasto, e para dar zoom e tirar zoom é só usar a bolinha do mouse, ou então usar os dois dedos e no, no mousepad ali do notebook. Então, eu queria mostrar para vocês que esse ponto aqui, onde essas duas retas se encontram, é o ponto x igual a 3, y igual a 5. E isso representa exatamente o lugar onde as duas retas se encontram. Então, nesse caso aqui, a gente pode visualizar qual é a solução desse sistema, que é a solução 3 e 5. E aí, eu vou fazer uma coisa que é dar um print nessa tela aqui e vou colar isso aqui para ficar guardadinho para vocês. Então, colei aqui o sistema número 1, a representação gráfica dele. Agora, a gente vai fazer uma representação gráfica desse sistema que está aqui também utilizando o GeoGebra. Então, eu vou só apagar essa segunda equação, a primeira é igual, e a segunda equação é 2x mais 2y igual a 16. E aí, quando a gente faz essa equação, olha só o que aconteceu. A gente teve somente uma reta, porque essas duas equações que nós temos aqui, elas são duas equações que são iguais, na verdade, né? A equação de baixo, ela é simplesmente a equação de cima multiplicada por 2. Isso significa que essas duas retas são coincidentes, ou seja, essas retas vão ter infinitos pontos em comum. E por isso que esse daqui, ele é chamado de um sistema possível e indeterminado, porque ele tem muitas soluções. Então, vou dar um print e colar aqui a segunda imagem do segundo sistema. E a gente vai fazer agora, vamos visualizar geometricamente a solução ou a não solução desse último sistema aqui, que é x mais y igual a 10 e menos x menos y igual a 10 também. Então, eu vou excluir essas duas equações que estão aqui, e aí vou digitar novamente x mais y igual a 10, essa equação aqui, e a próxima é menos x menos y igual a 10 também. E aí, a gente pode perceber que a gente tem duas retas e que essas duas retas, olha só, elas são paralelas. Se eu tirar o zoom disso aqui, a gente vai ver que essas duas retas, elas nunca vão se encontrar. E como a solução de um sistema linear representa o ponto em que essas duas retas se encontram, nesse caso elas não se encontram. Então, por isso que esse sistema não tem solução, porque essas duas retas aqui são paralelas e a gente pode visualizar não ter essa solução através dessas duas retas. Então, também vou copiar esse daqui e vou colar para ficar aqui guardado no material de vocês. Então, relembrando, a gente tem três tipos de solução para um sistema linear. O sistema ele pode ter uma solução, que é o primeiro caso, e essa solução vai ser o encontro das duas retas que representam esse sistema. Ele pode ter infinitas soluções, porque as duas retas elas são exatamente a mesma, só que escritas de formas diferentes. Ou então, esse sistema pode não ter nenhuma solução, porque as duas retas que representam esse sistema são retas paralelas, ou seja, são retas que não se encontram. Então, para frisar, os nossos sistemas eles podem receber três classificações. Se eles tiverem solução e essa solução for única, a gente vai chamar esse sistema de SPD.
Se ele tiver solução e tiver muitas soluções, a gente vai chamar esse sistema de SPI. E se o sistema for impossível, ou seja, não tiver nenhuma solução, a gente vai chamar ele de SI. Quando a gente estiver falando de sistemas que tem duas equações e duas incógnitas, a gente sempre vai poder relacionar esses sistemas com eu encontrar ou não encontrar uma intersecção entre as retas. Então, no primeiro caso, eu vou marcar aqui, se a gente tiver um único ponto de intersecção, a gente vai chamar esse sistema de SPD, porque a gente só tem uma solução. Se eu tiver muitas soluções, como nesse caso, a gente vai ter um SPI, porque a gente tem muitas soluções. E se as retas forem paralelas, ou seja, não existe nenhuma intersecção, a gente vai chamar ele de SI. Então, eu gostaria que agora vocês pausassem o vídeo e representassem, utilizassem o GeoGebra para representar cada um desses sistemas lineares e depois classificassem eles em SPD, SPI ou SI. Bom, então confiram no material que foi disponibilizado para vocês se vocês fizeram os gráficos da forma correta. E agora a gente vai ver como resolver sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas, alguns métodos para resolver isso. O primeiro método que a gente tem é o método da substituição. Nesse método, o que a gente faz é escolher uma das duas equações que a gente tem e isolar uma das letras nessa equação, e depois jogar o valor dessa variável que a gente isolou na outra equação que nós temos. Então, nós vamos fazer isso para esses sistemas que estão aí, utilizando o método de substituição. Então, o que eu vou fazer é, na letra A, eu vou pegar a equação de baixo, que é a equação x mais y igual a 4, e nessa equação eu vou isolar o valor do x. Para isolar o valor do x, basta que eu jogue o y para o outro lado. Então, a gente escreveu que o x ele é igual a 4 menos y. Depois disso, eu vou pegar agora a equação de cima, que é a equação 2x menos y igual a menos 1. E no lugar do x, eu vou colocar esse valor que foi determinado aqui em cima. Então, eu vou ter 2 vezes x, eu vou ter, na verdade, 2 vezes 4 menos y igual a menos 1. E agora, essa equação aqui é uma equação que ficou somente com y para eu resolver. Então, eu consigo resolver porque é uma equação simples do primeiro grau. Para resolver isso, eu vou ter que fazer a multiplicação distributiva. Então, eu vou fazer 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes menos y, menos 2y, menos 1y que já estava, igual a menos 1. E aí, para resolver isso, agora letras para um lado, números para o outro. Então, desse lado, na esquerda, eu vou deixar as letras, menos 3y, e do outro lado eu vou ficar com menos 1, menos 8. Isso dá menos 9. E aí, aqui a gente pode perceber que o y vai valer 3. Então, já sabemos que o y vale 3. Uma vez que o meu x ele é igual a 4 menos y, para eu saber o valor do x, basta que eu faça, então, que o meu x é igual a 4 menos 3, ou seja, que o meu x é igual a 1. E isso veio dessa equaçãozinha que está aqui em cima, que eu acabei de grifar em amarelo. Então, a gente encontrou qual é a solução para esse sistema. A solução para esse sistema, a gente vai escrever as soluções dessa forma aqui, ó. Uma solução, dois pontos. Nesse caso, a gente tem uma solução que é do tipo XY, porque eu tenho duas letras para encontrar. E a gente encontrou que o x vale 1 e que o y vale 3. E aí,
Essa solução, ela é exatamente o ponto de intersecção entre essas duas retas que estão sendo colocadas aqui para a gente. E se a gente for analisar o gráfico, a gente vai ver exatamente isso, ó, que o ponto 1 para x e 3 para y é o ponto de intersecção dessas duas retas e, portanto, esse é um sistema que é possível e determinado. Agora, vamos utilizar esse mesmo método para resolver a letra B. Na letra B, a gente vai, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isolar uma das incógnitas. Então, nesse caso, eu vou escolher a equação de cima. Na equação de cima, a gente tem que menos x mais y é igual a 2. Então, menos x mais y é igual a 2. E aí eu vou isolar o y agora, porque eu posso fazer isso para qualquer equação. Então, o meu y vai ser igual a 2 mais x. Fiz isso. Agora, o que eu vou fazer é partir para a equação de baixo, ou pegar a equação de baixo, 2x menos 2y igual a 4. E nessa equação eu vou substituir o valor do y por aquele valor que foi determinado. Então, 2x menos 2 vezes 2 mais x, que é o valor do y que a gente determinou, isso tem que ser igual a 4. Agora eu fiquei com uma equação que tem somente x, olha. Então, nós vamos ter 2x menos 2 vezes 2, 4, igual, menos 2 vezes x, menos 2x, isso igual a 4. Se a gente for juntar 2x menos 2x, a gente vai ficar com 0x. É claro que a gente não precisa escrever isso, porque a gente sabe que isso vai dar 0, né? Mas eu quero mostrar para vocês exatamente isso. E do outro lado, a gente vai ter que eu vou ter 4 negativo, que se eu passar para o outro lado vai ficar 4 positivo. E aí, 4 mais 4, isso vai ficar 8. E aí eu encontrei que 0x é igual a 8. Aí eu pergunto para vocês, que número, eu quero saber qual é o valor de x, né? Que número x, que se eu multiplicar por 0, isso vai dar 8? Se vocês pensarem um pouquinho, não existe nenhum número que multiplicado por 0 vai dar um valor diferente de 0. Então, nesse caso aqui, não existe nenhum x que eu possa colocar nesse lugar aqui. Portanto, quando a gente chegar em equações desse tipo, 0x igual a algum número, a gente vai encontrar que isso aqui é um sistema impossível, ou seja, é um sistema sem solução. E a gente pode ver que esse sistema é impossível analisando as duas retas que representam ele. Olha, é um sistema que é formado por duas retas paralelas, então realmente ele não pode ter solução. E sempre que a gente chegar em alguma coisa do tipo 0x, 0y igual a um número que é diferente de zero, a gente vai ter um sistema que é impossível. E agora a gente vai utilizar o mesmo método para resolver a letra C. Então, vou passar um tracinho aqui. E para resolver a letra C, nós vamos pensar da mesma forma. Deixa eu só puxar isso para cá. Eu posso escolher qualquer uma das duas equações para isolar uma das letras. Então, no primeiro caso, agora eu vou pegar a equação de cima de novo. A equação de cima me diz que x dividido por 2 mais y é igual a 1. É mais fácil eu isolar o y, então eu vou passar o x dividido por 2 para o outro lado. Então, meu y vai ser 1 menos x dividido por 2. Agora, o que eu faço é pegar outra equação, que é menos 3x menos 6y igual a menos 6. E onde tem y nessa equação, eu vou substituir por 1 menos x dividido por 2. Então, menos 3x
menos 6 vezes o valor do meu y, que é 1 menos x dividido por 2, isso tem que dar menos 6. Aí, agora eu tenho uma equação que só tem x, então eu posso resolver, e aí faço a multiplicação distributiva. Menos 6 vezes 1 dá menos 6, e menos 6 vezes x dividido por 2 vai dar 6x positivo dividido por 2, 3x positivo. Isso igual a menos 6. Agora, letras para um lado, números para o outro. Então, menos 3x mais 3x, isso vai dar 0x. Aqui eu tenho 6 negativo e aqui eu tenho 6 negativo e eu quero juntar esses dois. Quando eu passar esse 6 negativo para o outro lado, ele vai ficar positivo, então eu vou ter menos 6 mais 6, isso vai dar 0. O que acontece agora? Acontece que, diferente do caso anterior, o que eu tenho agora é 0x igual a 0. Qual é o valor de x que eu posso colocar aqui que isso vai dar 0? Nesse caso, existem muitos valores que eu posso colocar aqui. E quais, por exemplo, se eu colocar 1 para o valor do x, eu vou ter 0 vezes 1 dá 0. Se eu colocar 2, 0 vezes 2 dá 0. Se eu colocar menos 1000, 0 vezes menos 1000 vai dar 0. Isso significa que esse sistema aqui é um sistema que tem muitas soluções. Então, esse vai ser um sistema possível e indeterminado. Se a gente for ver as duas retas que representam esse sistema, elas são duas retas que são coincidentes. Portanto, esse sistema ele tem infinitas soluções. E a gente vai escrever as soluções para esse sistema. Olha só, as soluções para esse sistema, a gente sabe que são soluções do tipo x e y. Como que a gente vai escrever essas soluções? O meu x, ele pode receber qualquer valor. Então, eu vou dizer que o meu x é qualquer valor de x. Só que o meu y, ele vai depender do valor de x que eu for colocar. Então, quando o meu x for 2, por exemplo, eu posso substituir esse x que está ali em cima por 2, e aí eu vou ter 1 menos 2 dividido por 2, isso vai dar 0. Portanto, eu vou colocar que o meu y ele é exatamente igual a isso que eu marquei aqui de amarelo. Ou seja, que o meu y ele vai ser 1 menos x dividido por 2. E aí, a gente pode encontrar muitas soluções para isso daqui. Então, vamos imaginar algumas dessas soluções para vocês verem isso. Vamos imaginar, num primeiro caso, que o meu x seja 0. Se o meu x for 0, então a solução para esse sistema vai ser 0 para x e 1 menos 0 dividido por 2 dá 1. Então, essa poderia ser uma das soluções. Se o meu x for igual a 1, por exemplo, uma solução para esse sistema seria x igual a 1 e 1 menos 1 meio, isso dá 1 meio. Então, essa seria outra solução. Se o meu x fosse igual a menos 10, por exemplo, uma solução para esse sistema seria menos 10 e 1 menos 10 dividido por 2 dá menos 1 menos 5, e isso dá menos 4. Então, a gente poderia montar infinitas soluções para esse sistema, mas de uma forma geral, a gente vai dizer que a solução desse sistema é uma solução dessa forma aqui, que eu acabei de marcar em amarelo. Então, esse é o primeiro método que a gente tem para resolver sistemas lineares, que é o método da substituição. O segundo método que a gente tem é o método de eliminação de Gauss. Esse daqui é o melhor método que a gente vai encontrar para resolver sistemas lineares, porque ele é bastante rápido para fazer as operações e ele vai ser útil em vários casos e não somente nesses sistemas pequenos. Então, para resolver isso, a gente vai resolver exatamente os mesmos sistemas,
só que utilizando esse novo método. Bem, para utilizar o método de eliminação de Gauss, o que a gente quer fazer é eliminar uma das incógnitas que a gente tem nessas equações. E para fazer isso, a gente pode utilizar algumas operações entre as equações que a gente tem. Então, uma das operações que a gente pode fazer é somar duas equações, e outra operação que a gente pode fazer é multiplicar toda uma equação por um valor que seja conveniente. Então, uma primeira coisa que eu posso fazer, somar duas equações. Outra coisa que eu posso fazer é multiplicar toda uma equação por um número que não seja zero, né? Porque sempre que eu multiplico dois lados de uma equação por um mesmo valor, essa equação continua sendo exatamente igual. Então, como é que funciona esse método? Para esse método funcionar, a gente precisa ter, para eu somar duas equações e eliminar uma das incógnitas dessas duas equações, na equação de cima e na equação de baixo, eu tenho que ter uma incógnita igual a outra, só que com o sinal trocado. Então, se vocês perceberem, aqui na equação da letra A gente já tem y negativo na equação de cima e y positivo na equação de baixo. Então, para utilizar o método de eliminação de Gauss, o que a gente vai fazer é pegar a equação de cima, que é 2x menos y igual a menos 1, e nós vamos somar com a equação de baixo, que é x mais y igual a 4. Somando essas duas equações aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai somar as coisas correspondentes, né? Então, 2x mais 1x, isso vai dar 3x, e menos y mais y, isso dá 0, e depois menos 1 mais 4, isso dá 3. E fazendo essa soma, a gente já encontra mais rápido que o x vale 1. Se eu encontrei que o meu x vale 1, para eu descobrir o valor do y, eu posso pegar qualquer uma das duas equações lá de cima. Então, esse segundo passo eu vou fazer de verde agora. Então, eu vou pegar a equação de baixo, que é x mais y igual a 4, que é uma equação mais simples. E aí, vou substituir o valor do x que eu já encontrei. O x que eu encontrei vale 1, mais y igual a 4. Se a gente passar o 1 para o outro lado, a gente vai encontrar que o meu y é igual a 3. Então, determinamos já também o valor do y de uma forma bem mais rápida. E, como anteriormente, a gente vai ter uma solução que é do tipo xy, e essa solução é o x valendo 1 e o y valendo 3. Então, bem rapidinho, tá aí esse método onde a gente somou duas equações para encontrar a solução. E a gente pode fazer isso para todos os outros casos. A gente já sabe que nos outros casos não tem solução essas equações aqui, mas a gente pode utilizar o mesmo método para mostrar que essa equação aqui ela não tem solução. Então, se a gente perceber uma coisa aqui, é que se eu somar essas duas equações agora, eu não vou zerar nenhuma das letras. Então, a estratégia que eu vou utilizar é utilizar a segunda possibilidade que eu tenho. E a segunda possibilidade que eu tenho é multiplicar uma dessas equações por um número. Então, o que eu vou fazer é multiplicar a equação de cima toda por 2. E eu vou multiplicar toda essa equação por 2, porque aí eu vou ficar com menos 2x aqui e 2x aqui. E quando eu somar essas duas coisas, eu vou obter 0, que é isso que importa. Quero eliminar uma dessas incógnitas. Então, vamos lá. Eu vou já fazer isso direto, vou multiplicar a equação de cima toda por 2, então nós vamos ficar com menos 2x. Opa, essa parte eu vou fazer de preto para ficar idêntico ao outro. Então, eu vou ficar com menos 2x. Depois, 2 vezes y vai ficar 2y, e aí eu preciso multiplicar os dois lados, 2 vezes 2 dá 4. A equação de baixo eu não vou fazer nada, eu vou só copiar ela. Menos 2y igual a 4 também.
E aí, agora eu vou somar essas duas equações, somar as coisas correspondentes. E aí, menos 2x mais 2x dá zero. 2y menos 2y, isso aqui vai dar 0y, né? Eu poderia colocar 0x também, mas não faz diferença. E 4 mais 4 dá 8. E assim como no sistema anterior, a gente tem que 0 vezes um número dá 8. Não existe nenhum número que multiplicado por 0 vai dar 8. Então, nesse caso aqui, a gente tem um sistema que é impossível, também utilizando o método de Gauss. Vamos fazer exatamente a mesma coisa para o próximo sistema. A ideia aqui é encontrar um número que eu multiplique uma das equações para que eu possa zerar alguma dessas incógnitas. Então, para isso aqui ficar fácil, eu vou multiplicar a equação de cima por 6, porque aí eu vou ficar com 6y aqui, que quando eu somar com menos 6y vai zerar o valor do y. Não importa qual que eu quero zerar, então eu vou multiplicar isso aqui por 6. Poderia ser multiplicado também por números negativos, se fosse necessário. Multiplicando toda a equação de cima por 6, a gente vai ter 6 vezes x dividido por 2, isso vai dar 3x. Depois, 6 vezes y vai dar 6y, e depois 6 vezes 1 vai dar 6. Depois, nós temos a de baixo, nós não vamos fazer nada, menos 3x menos 6y igual a menos 6. E agora o que eu faço? Somo essas duas equações. 3x menos 3x vai dar 0. 6y menos 6y, nós vamos ficar com 0y. E depois, 6 mais menos 6, isso vai dar 0. Então, nós encontramos que 0y é igual a 0. Nesse caso aqui, existem muitos valores de y que eu posso colocar aqui. Então, esse daqui, ele é um sistema que é possível, mas ele é indeterminado. Existem muitas soluções. Como ele é um sistema que é possível, mas é indeterminado, a gente pode encontrar uma dessas soluções simplesmente pegando uma dessas duas equações. Eu vou pegar a equação de cima e vou isolar nessa equação, vou pegar lá a equação x dividido por 2 mais y igual a 1, e vou isolar uma das incógnitas. Quero isolar, nesse caso, o valor do y. Então, o meu y vai ser 1 menos x dividido por 2. Se o meu y é 1 menos x dividido por 2, significa que qualquer valor de x que eu colocar aqui, eu vou ter uma solução, exatamente como no caso anterior que nós tínhamos aqui. Então, a gente vai escrever uma solução para isso aqui. A nossa solução ela é do tipo xy. A gente vai dizer que o meu x recebe qualquer valor e que o meu y vai ser 1 menos x dividido por 2. Só que agora a gente encontrou essa solução pelo método de Gauss, ou pelo método de eliminação de Gauss. E aí, esse é o segundo método que a gente tem para resolver sistemas lineares. Existe mais um método, que é o método de Cramer. Para utilizar, a gente vai utilizar exatamente as mesmas equações para encontrar as soluções utilizando a regra de Cramer. A regra de Cramer é uma regra que ela vai utilizar determinantes para encontrar as soluções para os sistemas lineares. Então, a gente vai, para cada uma das matrizes, ou para cada uma dos sistemas lineares, a gente vai escrever uma matriz, e nessa matriz a gente vai colocar apenas os valores dos coeficientes de cada uma das equações. Então, na letra A, a gente vai escrever uma matriz D, e essa matriz D, ela vai ser formada pelos coeficientes dessas incógnitas que estão aqui. Então, nesse caso, a matriz D ela vai ser formada por 2, porque é o coeficiente do x, e por menos 1. E
Na linha de baixo, a gente vai ter 1 e 1. A gente vai encontrar também uma matriz que a gente vai chamar de dx. A matriz dx vai ser uma matriz muito parecida com a matriz D, só que a coluna que representa o x, que nesse caso é a primeira coluna, então percebam que esses valores que estão aqui são os valores da coluna que representa o x, que a gente colocou aqui. Essa coluna aqui, ela vai ser substituída por esses dois valores aqui, que são os termos independentes. Então, essa matriz dx vai ser formada por menos 1 e 4 no lugar dos valores do x, e no lugar do y a gente vai deixar exatamente os mesmos valores, que são menos 1 e 1. E a gente também vai criar uma matriz que se chama dy. A matriz dy vai ser uma matriz em que vai ser muito parecida com a D, só que no lugar da coluna do y, eu vou colocar esses valores que estão aqui à direita da igualdade. Então, agora eu vou ter aqui menos 1 e 4 no lugar da coluna que representa o y, e a matriz D me dizia que a primeira coluna era assim, então nós vamos deixar essa matriz assim. Nesse caso, a gente tem três matrizes aqui, e a gente vai encontrar as soluções desse sistema linear utilizando essas três matrizes e utilizando determinantes. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai, na verdade, a gente não vai chamar isso aqui de matriz, a gente vai chamar isso aqui de determinantes das matrizes. Então, eu poderia representar isso aqui não dessa forma, utilizando os colchetes, mas já utilizando diretamente a notação de determinante, porque a gente sabe, ou que a gente viu, que quando eu escrevo somente uma barra simples assim, isso já indica que eu estou calculando o determinante. E a gente vai calcular exatamente o determinante de cada uma dessas matrizes. E eu já vou colocar aqui do lado a resposta disso. O determinante dessa matriz vai ser, então, o produto da diagonal principal, ou seja, 2 vezes 1, que dá 2, menos 1 vezes 1, isso dá menos 1. Não é isso? E 2 menos menos 1, isso vai dar 3. Então, esse é o valor do determinante da matriz D. O determinante da matriz dx, ele vai ser menos 1 vezes 1, isso dá menos 1, menos menos 4. Então, eu já vou colocar direto mais 4, e isso vai dar 3 também. O determinante do dy vai ser 2 vezes 4, que é 8, menos 1 vezes menos 1, isso dá 1 negativo. E aí eu vou ficar, então, aqui com mais 1, porque eu vou ficar com menos menos 1, né? E isso vai dar 9. E aí, como que a gente vai utilizar essa matriz, esses determinantes, para calcular a solução desse sistema? A solução desse sistema vai ser dessa forma. O meu valor x, ele vai ser o valor do determinante da matriz dx dividido pelo determinante de D, e o meu valor y, ele vai ser o valor do determinante dy dividido pela matriz D, sempre dessa forma. Então, o meu dx nesse caso vale 3, e o meu d vale 3, então se eu dividir 3 por 3, isso vai dar 1. Da mesma forma, o meu dy vale 9 e a minha matriz D vale 3, então 9 por 3, isso vai dar 3. E aí a gente achou exatamente a mesma solução que nós já tínhamos encontrado antes, né? Que o x é igual a 1 e que o y é igual a 3. Então, nós poderíamos escrever essa solução aqui também. A minha solução, ela é do tipo xy, onde o meu x vale 1 e o meu y vale 3. Aí a gente poderia utilizar isso para resolver todos os outros sistemas. Dá um pouquinho mais de espaço para a gente resolver? Realmente. No entanto,
a gente consegue resolver esses determinantes de uma forma bem rápida, né? Então, eu vou fazer, nesse caso, somente mais a letra B. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a matriz D. A matriz D é, então, a matriz que é formada apenas pelos coeficientes desse sistema linear. Então, o coeficiente do x é menos 1, o coeficiente do y é 1, o coeficiente do x de baixo é 2 e do y menos 2. Aí eu vou montar a matriz dx. Na matriz dx, o que eu faço é substituir a coluna do x pelos valores que estão lá no lado direito da igualdade, ou seja, por 2 e 4, que é o que está depois do igual, e o outro lado vai ficar igual à matriz D, ou seja, eu vou ter 1 e menos 2. Vou encontrar também a matriz dy. No primeiro caso, no lugar da coluna do y, eu vou colocar 2 e 4. E no lugar da coluna do x, eu vou deixar exatamente igual na matriz D, ou seja, menos 1 e 2. E aí, a gente vai calcular cada um desses determinantes. Então, vamos lá. Menos 1 vezes menos 2, isso vai dar 2, menos 2 vezes 1, 2, isso dá 0. Depois, o dx vai ser 2 vezes menos 2, que dá menos 4, menos 4 vezes 1, 4. E isso vai dar menos 8. Depois, nós temos, então, que menos 1 vezes 4 vai dar menos 4, menos 2 vezes 2, que dá 4. E o resultado disso também é menos 8. Para eu encontrar a solução para esse sistema, eu vou fazer como antes. O meu x vai ser o meu dx dividido por d. O meu dx vale menos 8 e o meu d vale 0. E aí, olha só o que a gente encontrou. Menos 8 dividido por 0. Isso não existe, né? Porque se eu pegar, não existe divisão por 0. Então, nesse caso aqui, a gente já tem um sistema que é impossível. Se fosse fazer o dy, a gente também ia ter menos 8 dividido por 0, então esse sistema, ele também indicaria que esse sistema é impossível. Se vocês forem fazer exatamente a mesma coisa, só que para a letra C, e eu gostaria que vocês fizessem para checar isso, vocês vão encontrar no final, quando vocês forem fazer o dx dividido por d para encontrar o valor do x, vocês vão encontrar 0 dividido por 0. Embora isso não faça muito sentido, não sei se vocês estudarem em limites, mas isso aqui é chamado de uma indeterminação. Então, se vocês utilizarem a regra de Cramer para resolver um sistema e ele tiver múltiplas soluções, vai ser difícil de encontrar essas múltiplas soluções, como a gente determinou nos exemplos anteriores. Mas, se eu tiver um 0 dividido por 0, isso significa que eu vou ter um sistema que é possível e indeterminado. E se eu tiver algum número dividido por 0, isso vai indicar que eu tenho um sistema que é impossível. E se eu tiver um número dividido por um número, isso vai indicar que eu tenho um sistema que é possível e determinado, como o primeiro exemplo que a gente fez. Então, a regra de Cramer que a gente tem aqui, ela é uma regra que ela é muito fácil de utilizar, porque os determinantes são fáceis de calcular. Mas ela só é boa mesmo para quando a gente tem sistemas que são possíveis e que são determinados. Quando os sistemas são impossíveis ou indeterminados, ela é meio ruim, principalmente quando os sistemas são indeterminados, porque aí é mais fácil utilizar as outras formas de resolução, que fica mais fácil de a gente escrever as soluções, principalmente para os sistemas indeterminados. Bom, agora que vocês já sabem 3 formas diferentes de resolver
sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas, eu gostaria que vocês voltassem lá no início dessa aula e percebessem que eu dei um problema para vocês das linhas telefônicas, que é esse problema que está aqui. Então, eu gostaria que vocês resolvessem esse problema utilizando os 3 métodos que foram mostrados nessa aula.